Olá, tudo bem? Aqui, ó, nesse sítio, eu morei aqui de 84, ali a entrada, mudou muito, né? Aqui eu vivi de 84 até 86, até mês de abril de 86. Olha que viagem, gente, olha quanto tempo, que maravilha, né? Aqui, ó, plantação de essa mandioca aqui do meu tio, aí ele arrendou tudo. Na época a gente trabalhava com lavoura, algodão, amendoim, milho, feijão, era uma loucura, era só prejuízo. Aí mudou demais, demais a conta mesmo. Deixa eu ver se eu viro aqui. Aqui, ó, essa casinha desde a época que eu morei aqui em 84. A outra que era da minha avó, fica aqui, esse monte de árvore aqui, era onde ficava a casa da minha avó. Mas ele derrubou e plantou árvores. É gostoso demais relembrar. Hoje é segunda-feira, dia 24. Essa aqui fica na região de Jataí, fica na divisa entre Vicentina e Jataí. Mas ele tá bem, esse meu tio que tá aqui, era 2 lotes. Aí ele, na herança, ele comprou a parte da minha mãe, dos meus outros 2 tios, e ele ficou dono dos 2 lotes aqui, dos 25 alqueires de terra. Aí ele cuida. Aí ele morou no Japão muitos e muitos anos, fez a vida lá. E ele voltou, agora está com 60 e poucos anos, aí mora aqui. A mulher e os filhos ainda continuam lá no Japão, e ele mora aqui. O caminhão tem 2 caminhões. Lá, essa gritaria são os porcos que ele está dando de comer. Porcada danada, tem mais de 50 porcos. Aqui, ó, casinha simples, humilde, ó. Casinha desde a época de 84, gente, é muita coisa, viu? São muitos anos, é uma história, uma vida, né? Aqui, ó, dá uma olhada os porquinhos que ele tem aqui, ó. Olha o tamanho desse bicho aqui, ó. Olha o tamanho desse pretão aqui, dá uma olhada. Olha que coisa. Olha o tamanho disso aqui, olha. Olha o tamanho. É, tudo arrumadinho, tudo dividido. O serviço é bem feito, né? O serviço é bem feito. Tá vendo? Tudo cana. Tudo, ele arrendou e ele tem mais. Fora essas terras aqui, ele tem mais terra lá em outra cidade mais pra frente, só que lá é maior. Lá tem 3 lotes. Tá vendo? Tratorzinho. Na minha época eu trabalhei com esse trator quando eu morava aqui. Nós estamos em 2023. Olha aqui, ó, tratorzinho que eu trabalhei aqui. Eu com meus 16 para 18 anos. Aqui, ó, fica no barracãozinho guardado. Olha, o Maxi Ferguson 265. Matando a saudade, é bom demais. É bom demais. E nesse tempo todo eu passei por muitas situações que na verdade não era para mim estar aqui. Não era para mim estar contando essa história, não era para mim estar relembrando isso. Sofri muito. Fui militar durante 8 anos, numa das piores regiões de São Paulo. Trabalhei, fui caminhoneiro por 10 anos, 3 cirurgias na coluna. Foi quando eu saí daqui, fui para São Paulo, lá eu entrei na polícia em 86, em 88, 89, eu estava de férias aqui nesse sítio. Aí eu fui numa festa, numa cidadezinha aqui perto, teve uma confusão lá, foi onde eu tomei 7 facadas na perna esquerda. Era pra me ter morrido. Aí no futuro, depois foi as cirurgias, 3 cirurgias na coluna, que era pra mim ter ficado, correu o risco, né, de paraplégico, alguma coisa assim. Ficar tetraplégico, paralítico de alguma forma, graças a Deus não fiquei deu alguma coisinha de errada, fiquei com sequelas. Mas pelo menos a vida continuou, né? A vida continua até hoje, hein? Então quando eu falo de Deus, quando eu falo que a gente está conhecendo Deus cada dia mais, conhecendo o nosso Criador, conhecendo de onde nós viemos e para onde nós iremos voltar. Então a gente fala com muita propriedade pelas maravilhas, pelos milagres, por tudo que Ele tem feito pela gente, sabe? Aí quando entra um carnal, entra um religioso no comentário falando qualquer bobagem, eu excluo, eu elimino, porque o cara não conhece a minha história. O cara não conhece a minha vida, o cara não conhece o que eu passei.
O cara não conhece o entendimento que Deus está nos dando. Então eu não aceito, não. Não aceito. Quer vomitar baboseira? Quer vomitar esterco? Fique na religião. Não vem me encher as paciências, não. Não vem me exprimir. Eu não sou inexperiente. Eu não estou aqui para ficar engolindo sapo. Não, eu não. Eu não. Você faz um vídeo, dificilmente você não faz um vídeo para não entrar um religioso para ficar falando aquilo que gato enterra, sabe? Ficar escrevendo aquilo que gato enterra. Achando que por ele conhecer uma porcaria de uma religião, achando que por ele conhecer uma teologia, um lixo de teologia, ele pode ter alguma base para vir querer nos ensinar. Não. Eu não. Eu tenho demonstrado a cada dia mais experiência, coisas que eu passei, coisas que eu passo. É o que eu venho mostrando a cada dia. É o que eu tenho vivido, venho vivendo. Por isso que eu confesso essa fé. Graças a Deus, há uns 5 anos eu venho conhecendo o Evangelho, vim conhecendo a graça, depois o Evangelho Eterno. É que eu tenho mais confiança cada dia mais de falar do Pai, de falar do Criador, de falar, de crer e de aceitar Apocalipse 21, 2 e 3, que a Nova Jerusalém, o tabernáculo, o templo espiritual dele foi estabelecido e ele está em nosso espírito. Prova, pelo menos da minha vida, na minha vida ele tem provado há muitos e muitos anos, desde que praticamente eu nasci. Hoje eu estou com 56 anos e eu tenho provas. Eu sei, eu tenho testemunho, eu não vou ficar dando testemunho porque isso é coisa de religioso. Mas eu tenho testemunho de falar do Evangelho Eterno. Eu tenho propriedade, porque o Evangelho Eterno é Deus e nós, correto? O Evangelho é Deus e nós. Então, por eu ainda estar vivo, por eu ainda estar nessa situação, é porque Ele está realmente em nós. Ele vem cuidando de mim todo esse tempo, todos esses anos. Então, o que eu posso te dizer é: acredite nos escritos bíblicos, respeite a cronologia dos escritos bíblicos, não seja um futurista religioso, não seja um religioso futurista que fica futurizando tudo, futurizando o que vai acontecer, que ainda vai vir, que vai... Não vai vir. Na minha vida ele sempre esteve. Graças a Deus, na minha vida ele sempre esteve. Na sua vida ele sempre esteve. Então você tem que viver e confessar isso e crer nisso, que Ele está na sua vida. O que você precisar, peça a Ele que está na sua vida, gente. É isso que nós temos que fazer. Ah, mas que oração que eu devo fazer? Orar é falar. Fale com quem está em você. Fale com quem mora em você. Fale com quem habita em você. Fale com quem se move em você. Fale com quem, aonde você vai, Ele está com você. É assim que você deve viver. É assim que nós devemos viver. Que maravilha, viu? Que volta ao passado, gente. Aqui eu estou na esquininha, só tá vendo só cana. Assim como em São Paulo, em outros estados, tá virando tudo cana. Virando tudo cana. Aí você coloca, que nem um videozinho que eu fiz ontem. Hoje é segunda-feira, eu fiz um videozinho curto ontem de 9 minutos, né? Postei ontem às 20 horas, mais ou menos. Aí vem um religioso falar: não, esse dia do Senhor aí não tem nada a ver com o dia do Senhor de Apocalipse 1:10. Tudo bem, mas eu não quero sua opinião. Eu não quero saber do que você acha. Eu não quero saber da sua teologia. Você pode me chamar de que for. Para vocês religiosos, de vocês religiosos eu não quero nada. Eu não quero nada de vocês. Em termos de conhecimento bíblico, eu não quero saber de nada, porque se eu quisesse conhecer alguma coisa de religioso, de professor de teologia, de líder religioso, eu frequentava esses lixos chamados igreja de vocês. Esses lixos de vocês, que para mim não tem valor nenhum. Para mim não tem serventia nenhuma. Isso daí que vocês, esses lugares que vocês frequentam.
Então não... Se você não quer aceitar que Apocalipse 1:10 era o dia do Senhor, quando João estava na ilha de Patmos, quando Jesus veio falar com ele, o problema é seu, eu estou andando para ver o que você acredita. O problema é seu, eu sei que depois que eu entendi Apocalipse 1:10, que era o dia do Senhor, eu vivo tranquilo, gente. Eu vivo tranquilo, a conta fecha, a conta bíblica fecha 100%. Então é assim que é. Olha o caminho que eu estou andando aqui. Estou andando num tipo um carreadorzinho, cana do lado esquerdo e a rodovia do lado direito. Estou andando e falando com você aqui. Aqui eu vou ter que... Aqui não tá, a internet não pega. Mesmo o meu plano sendo bom, eu renovei ele agora, um plano bom da Vivo. Mas quando chegar lá na cidade, lá, daqui na casa da minha tia, dá 20 km, 20 km. Onde eu estou ficando lá em Fátima do Sul. Dá 20 km. E chegar lá eu vou postar ele agora por meio... Deixa eu ver agora. Se eu posto ele agora por meio-dia, 1h da tarde. Esse bate-papo aqui. Essa voltinha que você tá dando comigo aqui. De 84 a 86, quando eu morei aqui. É pouco tempo, né? Mas é um pouco tempo que marca. Então, religioso, se você quer... Não, e ele entra todo vídeo para criticar, viu? Eu não vou falar o nome desse negócio não, para não dar ibope. Olha que pasto abençoado, gente, olha. Olha, verdinho, verdinho, verdinho. Olha que pasto. Olha. Até esqueci o nome. Acho que é braquiária. Acho que é braquiária. O nome desse mato aí é braquiária. Verde, verde, verde. Então, religioso, se você estiver assistindo, eu estou pouco me importando com a sua opinião. Tanto que ele coloca a opinião dele colocando, eu vou lá e removo. Isso é por 3, 4, 5 vezes, tá? Porque na 5ª ou 6ª vez eu vou lá e excluo. Aí ele não participa mais. Eu deixo 1 vez, 2 vezes, aí a pessoa vai comentando, vai falando, e eu vou só removendo. Aí chega nessa vez. Gente, Deus é simples. Viver Deus é sem religião. Para você ser feliz, para você desfrutar do melhor dessa terra, você não precisa de religião. Pelo contrário, a religião não deixa você desfrutar da criação do Pai. A religião atrapalha, a religião trava os passos dos filhos de Deus. A religião trava com as suas doutrinas, com seus regulamentos, com as suas falcatruas, com as suas sem vergonhices, eles travam. A religião não vale nada, gente. Deus, ele é simples. Deus, ele quer a felicidade de seus filhos. Deus, ele quer que nós sejamos livres. Deus quer que nós tenhamos uma experiência plena na carne de felicidade. É o que Paulo fala em Gálatas 5:13. Não confunda liberdade com libertinagem. Não confunda, porque se você achar que a liberdade é a libertinagem, você levará uma vida de disciplina. Você estará debaixo de disciplina durante o tempo que você viver. A liberdade é, primeiramente, a liberdade do legalismo mosaico, da escravidão de Moisés, a liberdade das religiões, a liberdade do esquema das manobras religiosas. Consegue entender? Mas sem libertinagem, sem bebedice, sem orgias, sem roubo, sem fraude, sem mentiras, sem manobras, sem usos de palavras torpes. É essa liberdade que nós devemos desfrutar. É essa liberdade que nós devemos viver para sermos felizes. Tá bom, meu irmão e minha irmã? Eu vou encerrar aqui esse bate-papo com você. E cada dia mais que você for lendo a Bíblia, está lendo a Bíblia, respeite as épocas, respeite para quem foi falado aquelas coisas, respeite para quem foi enviado
aquela carta? Para quem Paulo enviou aquela carta? Para que geração? Para que época? Não seja um religioso futurista. Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás. Jesus disse, não passará dessa geração. Aí os religiosos futuristas pegam isso e aplica na vida dos seus seguidores como sendo ontem, como sendo semana passada, mês passado, ano passado. Dessa forma ninguém entenderá a Bíblia nunca. Dessa forma sempre serão escravos da religião. Tá bom? Então eu vou encerrar. Eu desejo que você tenha uma excelente semana, que você seja cheio das provisões do Criador, cheio do amor do Criador que habita aí em você, no seu espírito, cheio de saúde, cheio de tudo que você merece, tá bom? Aí mais tarde a gente faz outro videozinho aqui, diretamente de Mato Grosso do Sul, região de Fátima do Sul. Um abraço, um beijo no coração e até mais. Tchau.